Fala pessoal, bem-vindo aí a mais um vídeo do canal Vascaínos por Amor. Meu nome é Rodrigo, quem puder deixar o like, compartilhar, se inscrever no canal. Fiquei meio sumido aí, galera, não foi devido às derrotas não, tá? São Paulo, Botafogo, foi realmente por falta de tempo e não deu para fazer pré-jogo, entre outros. Galera, mais uma derrota. A gente vinha bem animado aí com o Vasco, alguns jogos sem levar gol, com 4 vitórias, e agora a gente chega aí a marca de dois jogos, né, sem vencer, perdendo os dois e também sem fazer gols, sofrendo 5 gols, arrebentando aí com o nosso saldo. Galera, quem puder, se inscreve aí. Não esquece não, dá o like. Dá uma moral aí pra gente chegar mais amigos vascaínos. Tô começando aí essa questão pra gente reagir. Passar aqui um pouquinho o que falou o nosso comandante Fernando Diniz. Queria só antes deixar uma pequena observação. Vasco e Cruzeiro, que o Vasco jogou muito bem. Vasco e Bahia, que o Vasco jogou muito bem. E o Vasco e o Fortaleza, que infelizmente o Hugo Moura foi expulso. A dupla era Hugo Moura e Cauã Barros. E hoje a gente tem jogado com o Tietê, no jogo contra o São Paulo, no jogo contra o Botafogo, e até na vitória contra o Fluminense, as pessoas às vezes esquecem, o Tietê também jogou. Mas acho que o meu maior questionamento, claro que eu não sou treinador, sou aqui um torcedor igual a vocês, é o Matheus França. Tá? Ontem ele poderia jogar com o Matheus França. E por que ele não jogou com o Matheus França na frente? E faria Andrés Gomes, Matheus França e o Ryan. E ali no meio, Hugo Moura, Cauã e Felipe Coutinho. Gente, eu tenho muito respeito pelo Verratti, mas não dá. O Verratti tem que ser num jogo, com todo respeito ao Juventude, um jogo contra o Juventude em São Januário, o Vasco precisando ganhar, o jogo estando 0-0, ele precisa entrar ali e faz o gol, porque tá mal, gente. Então tá complicado. Vamos escutar aí o que o nosso treinador falou, para a gente poder dar uma avaliada aí no que o Fernando Diniz Eu queria saber como é que você interpretou a partida de hoje. O Vasco sofreu muito problema defensivo, principalmente com bolas enfiadas nas costas dessa linha de defesa. Queria ver como é que você enxergou isso. Bom, acho que o placar de 3-0 refletiu que foi o jogo. O Botafogo, tirando os minutos iniciais do jogo, que o Botafogo estava respeitando bastante, a gente estava com controle sem agredir muito, máximo até 10 minutos do jogo. Depois o Botafogo foi dominante, a gente marcou mal e jogou mal. Então o placar refletiu que foi o jogo, e eu sou o grande responsável por isso, porque foi uma partida que a gente praticamente não teve chance de ganhar o jogo. Eles criaram mais do que a gente, eles finalizaram mais, acho que tiveram também mais posse, marcaram melhor, fizeram mais falta na hora que era fazer falta. Então foi uma partida uma vitória meio inquestionável. Inquestionável mesmo, pô. O Vasco não deu um chute ao gol, 0, entendeu? E a culpa realmente é dele, porque insistiu com o Tietê, e quando tira o Tietê, coloca o Matheus França. Imagina você ter o Hugo Moura no banco, você ter Matheus Carvalho, você ter o Paulinho, você ter o Thiago Mendes, e você escolhe o Matheus França para jogar. Parecia que o Vasco estava perdendo de 10-0, porque ele vai dizer que colocou o Matheus França porque estava perdendo o jogo. Calma, o Vasco também poderia... Por que ele não... Se ele tirou o Tietê, colocaria o Hugo Moura. Ele poderia até avançar, tirava o Verratti. Se ele gosta tanto do Matheus França, ele tira o Verratti, coloca o Matheus França, como eu falei. Matheus França traz o Ryan para o meio e Andrés Gomes, e protege com o Hugo Moura, Barros, e solta um pouco o Coutinho. Vamos escutar aí para ver. E estava 1-0, o Botafogo estava criando um pouco mais que a gente, mas a gente estava um jogo mais equilibrado. A gente também tinha chance de empatar o jogo, tivemos uma grande chance de empatar.
Não tivemos chance nenhuma de empatar o jogo, porque o Vasco não deu um chute para o goleiro do Botafogo defender. Pode ter sido lances que poderiam gerar chances. Empatar, não empatou. E a gente ficou desorganizado de uma maneira que não precisava. A gente estava, o segundo gol, a gente estava com a posse no campo de ataque. O Hugo tinha entrado no lugar do Barros para ficar mais por trás, para dar contenção. Também não entendi essa tirada do Barros. A não ser que o Barros tenha pedido para sair. Não tinha necessidade de colocar o Hugo Moura no lugar do Barros. Eu tinha que ser o Hugo Moura junto com o Barros. Então ele passa e deixa o meio exposto. O Matheus também estava fora de posição. E tomamos um gol de contra-ataque. Ali praticamente definiu os rumos da partida. Depois tomamos um gol de bola parada. O Matheus estava fora de posição porque, apesar do Diniz dizer que ele está treinando ali, ele não está acostumado com aquela posição. É claro que ele vai ficar fora de posição. Boa noite, Diniz. Sérgio, do podcast Cruz Maltina. Eu queria saber, nos jogos passados, conversamos muito, falando contigo em entrevista, falando sobre o Barros e o Hugo Moura, que deram mais sustentação à defesa. O que está acontecendo que ele não tem mais essa dupla no meio campo? A gente não está vendo mais eles jogando. E o Vasco começou a tomar gols em partida. Excelente pergunta do Serjão. Parabéns, Serjão, pela pergunta. Se eu estivesse lá, claro que não vou estar, mas faria a mesma pergunta. Aí. Em qualquer momento eles podem jogar juntos. Mas a gente não tomou o gol só porque saiu o Hugo Moura. Agora também não tem mais aquela história que a gente não sofria gol quando o Barros saiu jogando. Que a gente gosta de acreditar nessas coisas infantis. Não é infantil, Diniz. É estatística. O Vasco não estava tomando gol com o Hugo Moura e com o Barros. Entendeu? Parece que você deu um castigo nele por ele ter sido expulso contra o Fortaleza. Até outro dia parecia que o... Como é que é? Há mais sustentação, mas assim, o time não vive só de sustentação. Se uma hora eu achar que isso vai fazer o time não é só sustentação. O jogador dá... Não é sustentação. O Vasco estava ganhando os jogos. O Vasco não estava tomando gol e estava ganhando os jogos. Tá vendo? Vocês veem a teimosia dele. A posição, o Tietchan, nada impede de jogar o Barros com o Hugo Moura. Nada impede. Tem sustentação, o Hugo Moura foi expulso contra o Fortaleza, jogamos com o jogador a menos, o Tietchan naquele jogo fez uma partida muito boa, jogamos com o jogador a menos Viu? Ele falou da expulsão. Será que tá dando Só que o Hugo Moura não pode ser castigado e também a gente. Se o Vasco estivesse vencendo, tudo bem, mas o Vasco está jogando mal, está marcando mal. Ontem o Botafogo lançando várias bolas atrás dos dois zagueiros do Vasco, o Léo Jardim tendo que jogar quase de líbero. Estou com camisa de goleiro em homenagem ao Léo Jardim, porque apesar de ter tomado 3 gols, se não fosse ele, a gente perdia de 6. Temos sustentação, o jogador a menos. Então não é só porque joga os dois que eu poderia ter... Não, de maneira alguma, Diniz. O Vasco não teve sustentação contra o Fortaleza, a gente foi amassado. Tomamos um sufoco. Foram mais de 20 finalizações do Fortaleza, várias defesas do Léo Jardim. Do jeito que ele está falando, parece que o Vasco controlou o jogo contra o Fortaleza. A gente foi amassado também. Aquele jogo nós levamos sorte. Um pouco mais de sustentação a gente poderia, mas não era isso. O jogo de hoje não é muito simples, foi isso. Se foi só botar os dois, a gente vai resolver o problema. Galera, a internet está um pouco ruim aí, deu para a gente fazer um pouquinho a visão do que foi o jogo. No meu ponto de vista, não teve o Vasco, sente falta realmente de Hugo Moura e Barros. Depois eu volto um pouquinho falando. Quem puder aí deixar o like, se inscrever no canal, dar uma moral para a gente poder chegar aí na nossa meta de 1.200 inscritos. Bom, galera, um grande abraço aí. Saudações vascaínas.